quanto que o envolvimento do Léo Índio vai chegando perto da família Bolsonaro, mas o que o Aguirre descreve e o que a Polícia Federal mostra é o Léo Índio dentro dentro do protesto ali, dentro do quebra-quebra, né? Dentro do ataque golpista. Não tem evidências dele, pelo menos até o que a gente sabe até agora, do planejamento dos atos. Parece que falta à Polícia Federal, talvez ainda, os passos que mostrem o envolvimento da família Bolsonaro no planejamento dos atos, na incitação dos atos. Será que é isso que está faltando para poder juntar o Bolsonaro de vez em toda essa trama golpista ou ainda não? Então, acho que isso, o envolvimento do Bolsonaro no planejamento, na execução dessa tentativa de golpe, e no caso do golpe de Estado, a mera tentativa está previsto em lei, já é crime, né? Porque se houvesse a consumação, nós não estaríamos nem discutindo isso aqui, né? O Supremo não estaria julgando, estaríamos hoje sob um regime ditatorial, autocrático, né? Então a simples tentativa de golpe já é crime. E quer me parecer que em relação ao Bolsonaro já foram reunidas evidências muito consistentes do envolvimento dele e que resultarão nos próximos dias, isso é o que se espera, numa denúncia do Procurador-Geral Paulo Gonet ao Supremo Tribunal Federal, né? A denúncia do Bolsonaro e também dos seus cúmplices, desse alto comando do golpe, entre eles militares graduados, né? E aqui, neste caso específico, nós estamos analisando a situação de um personagem secundário, né? Que é esse Léo Índio. Ele é sobrinho do Bolsonaro, portanto, primo dos filhos do Bolsonaro, e é um vagalume típico da era bolsonarista. Ele ascendia sempre que o Bolsonaro achou conveniente ameaçar a normalidade democrática, ele ascendeu. Agora, está numa fase meio apagada, as investigações da Polícia Federal impedem que sua atuação permaneça na sombra. Não foi só no 8 de janeiro que o Léo Índio deu as caras. Em 2021, isso foi inclusive noticiado, esse primo dos filhos do Bolsonaro foi investigado num inquérito aberto no âmbito da Procuradoria-Geral da República para apurar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos no 7 de janeiro, aqueles atos que foram estrelados pelo Bolsonaro, né? E nessa época ele postou nas redes sociais uma campanha de arrecadação de fundos para manifestações pró-Bolsonaro, pró-governo, ali durante o 7 de setembro. Né? Divulgou chave de Pix, QR Code nas redes sociais para doação, até de criptomoedas, para ajudar a financiar esses atos que antecederam essa grande tentativa de golpe que se deu em 2022. Né? Estamos falando aqui de 7 de setembro de 2021. Depois apareceu de novo esse Léo Índio ali no quebra-quebra do 8 de janeiro. Né? E ele é, como disse, um vagalume dessa era bolsonarista e, muito ironicamente, apresentou, inclusive, nessa investigação, no contexto dessa investigação, ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal um requerimento, uma petição, pedindo que providenciassem para ele um defensor público. Ele alegou que tem hipossuficiência financeira, não tinha grana para enfrentar este processo que corre contra ele. E ele ocupou, durante a era Bolsonaro, diferentes cargos. Ele foi assessor do Carlos Bolsonaro, um vereador no Rio de Janeiro, ocupou cargo de confiança no gabinete do Chico Rodrigues, hoje está no União Brasil, mas já foi do partido do Bolsonaro, um senador bolsonarista, foi apanhado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca, numa operação, numa batida policial. Ocupou cargo também na liderança do PL no Senado, esse Léo Índio, recebia ali alguma coisa em torno de R$6.000 e foi exonerado depois dessas confusões nas quais ele se meteu. Ele acabou sendo exonerado. Tentou, como você realçou, tentou uma cadeira de deputado distrital em Brasília, não conseguiu. Teve alguma coisa em torno de 1.800 votos, né? E não conseguiu se eleger
embora tivesse incorporado ao nome fantasia dele a logomarca Bolsonaro, ele se apresentou aos eleitores como Léo Bolsonaro, ainda assim não conseguiu se eleger em Brasília. Então, é um personagem secundário, mas o fato de ser secundário não elimina a importância da punição dele, né? Porque um personagem que frequenta a cena pública, beliscando verbas públicas em cargos federais e até municipais, foi lá, esteve lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, não pode permanecer impunemente, né? Porque esse mesmo personagem que frequentou cargos, como disse, nos legislativos, federal e também municipal, estava conspirando contra a democracia. Não se pode contemporizar com isso, Raquel, é preciso que ele seja punido. Não é fato de ser secundário e a punição dele deixa de ser relevante. Então, Josias, mas eu acho que você foi no ponto. E aí vou esticar o nosso assunto um pouquinho. É um personagem absolutamente secundário. E aí o que eu acho que fica a questão e que vai, de certa forma, afligindo a sociedade brasileira, pelo menos uma parte dela, e deixando a outra parte da sociedade brasileira, porque temos ali as duas metades que ficam divididas, uma parte meio ansiosa e a outra preocupada, é o que detém o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de apresentar a denúncia contra Jair Bolsonaro. Isto é incompreensível, Raquel. Eu compartilho da sua aflição e das pessoas que estão apreensivas em função dessa demora, né? E alega-se, o procurador, primeiro, ele alegou que havia, antes do indiciamento no inquérito sobre a tentativa de golpe, houve outros indiciamentos, né? O Bolsonaro já foi indiciado no caso das joias, no caso da falsificação de cartões de vacina, sobreveio o indiciamento da tentativa de golpe, e o procurador-geral alegou, quando ainda não havia o indiciamento no caso do golpe, ele alegou que ia esperar, porque não queria conturbar a eleição municipal do ano passado, uma denúncia que poderia ser explorada no cenário eleitoral, né? Não cabe à Procuradoria-Geral da República ficar fazendo esse tipo de avaliação de caráter político. A Procuradoria tem atribuições muito claras, estão definidas na Constituição Federal. Havendo o indiciamento e, diante da conclusão, se o procurador conclui que o indiciamento é sólido, não cabe a ele, senão, oferecer denúncia contra o indiciado ao Supremo Tribunal Federal. Ele não fez isso, ele postergou. Poderia também ter arquivado. Não tem provas, ou as provas não são suficientes para a apresentação de uma denúncia, vou arquivar, vou requerer investigações adicionais, mas não, ficou tudo parado lá. Depois veio a denúncia da tentativa de golpe, empurrou-se mais um pouco o caso do Bolsonaro, ou os casos do Bolsonaro, com a barriga. Alegou-se então que, agora havendo o indiciamento no caso da tentativa de golpe, a Procuradoria tem a pretensão de juntar tudo, de aproveitar todas essas investigações para robustecer a provável denúncia que será apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Estamos nós agora nessa expectativa, né? Sobreveio o recesso do Judiciário, o procurador disse que não tiraria férias e continuaria trabalhando, compôs uma força-tarefa para ajudá-lo, auxiliá-lo na análise das mais de 800 páginas que resultaram da investigação da Polícia Federal sobre o golpe, e agora há essa grande expectativa. Enquanto isso, o Bolsonaro e os seus cúmplices, os que não estão presos temporariamente, como é o caso do general Braga Neto, os outros, o Bolsonaro e os demais cúmplices, estão aí percorrendo a conjuntura política como se nada tivesse sido descoberto sobre eles, né? Então, é preocupante, inquietante, no mínimo, que o procurador tenha postergado essa denúncia. O que se espera, Raquel, agora, é que ele conclua esse trabalho. O Judiciário vai voltar agora em fevereiro, as fornalhas do Judiciário serão acendidas novamente, né? E espera-se que o procurador, tendo trabalhado no recesso, e não se esperava menos dele, ele apresente rapidamente essa denúncia, porque elementos já existem, eles estão aí no noticiário, foram todos eles expostos fartamente no noticiário. Então,
ou o procurador conclui que na análise dele não há elementos para denunciar, ou finalmente denuncia para que o Supremo possa converter essa denunciação penal e abrir finalmente o processo que resultará, é o que esperam todos, na condenação do Bolsonaro e dos seus cúmplices. Não dá mais para ficar fingindo que nada aconteceu. Aconteceu, foi muito grave, por muito pouco a democracia brasileira não foi subvertida, por muito pouco o Bolsonaro não virou a mesa da democracia brasileira. Isso não pode permanecer impune, não é? Então, vai demorar o julgamento e convém que essa denúncia apareça logo. Liz, você que circula bem na PGR, circula bem entre os ministros do Supremo, você tem informações de como é que está andando o ritmo por lá? Como bem colocou o Josias, tinha essa força-tarefa, não se parou nem no recesso do Judiciário? A expectativa agora é que, acabando o recesso do Judiciário, imediatamente o Procurador-Geral da República traga a denúncia contra o Bolsonaro, contra o Bolsonaro sobre o envolvimento dele no comando da articulação golpista. Essa é toda a expectativa diante de tudo que eles disseram, que eles têm dito nos corredores, de que o inquérito já está praticamente fechado. Mas não será completamente fechado. É isso que a gente precisa entender. Esse tipo de processo, você pode, durante o processo, mesmo aparecerem novas provas. Já apareceram provas recentemente. Nos últimos meses têm aparecido provas novas e novas provas poderão aparecer e ser juntadas ao processo, mesmo depois que ele pedir a denúncia do Bolsonaro, denunciar o Bolsonaro. É essa a expectativa agora. E a expectativa também é de que, em denunciando, o Bolsonaro seja declarado réu e seja aceita pelo ministro Alexandre de Moraes e o julgamento ocorra ainda antes das eleições. A expectativa toda é essa. Bem, então vamos aguardar, né? Porque o recesso do Judiciário